Bom, para continuar falando e analisando a crise do Banco Master, eu converso agora com o CEO do Instituto do Crédito, Fernando Blanco. Xará, muito boa tarde, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Essa história toda do Banco Master, Fernando, ela está muito atrelada a crédito, especialmente a funding. Como é que o que aconteceu nos últimos meses tem afetado o mercado de crédito, especialmente na capacidade de bancos de médio porte de captar recursos no mercado? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da CNN Money. Desde que o mundo existe, o conceito de contaminação no mercado financeiro também existe. Então, assim, crises que afetam o mercado, em qualquer dimensão do mercado, ela vai ter repercussões em outros bancos. No caso, como você bem citou, bancos de médio e pequeno porte, onde muitos depositantes acabam confiando na figura do FGC, nesta confusão, e que ela está sendo escalada por conta de todas as questões envolvendo o poder público, como congressistas, TCU dando palpite, STF dando palpite. Ou seja, isso gera uma instabilidade, isso é notícia dia e noite na mídia, e isso existe um chamado flight to quality, né? Os depositantes preferem ir para ativos e bancos mais seguros. Então, naturalmente, bancos médios e pequenos têm que ficar muito mais atentos a movimentações no seu funding. Fernando, diante deste episódio, hoje muito se discute o papel do Fundo Garantidor de Crédito e como instituições financeiras têm usado o FGC como sendo um atrativo para botar seus certificados bancários, né, os seus CDBs, na praça. Qual a tua leitura sobre este assunto? O FGC deveria ser repensado ou os bancos deveriam ter critérios sobre usar o nome do fundo? Olha, Fernando, esse é um ponto que eu tenho me batido, até por já ter sido consultor do fundo no passado. O que nós temos visto nesse episódio, ele é único. Nós já tivemos bancos parecidos até com o Master quebrando, como o Banco Santos, como o Banco Cruzeiro do Sul, mas nada tão escabroso como oferecer CDBs pagando 130%, 140% do CDI. Até porque naquele tempo, essa figura do assessor de investimentos, que ganha comissão para fazer negócios, ele também não existia. Então, assim, quem vendia CDB de banco era a própria área de captação do banco. Então, nenhum profissional de captação queria puxar o valor, o custo da sua captação para cima. Agora, tem assim intermediário que ele promete o que ele bem entende. E um banco que estava na bacia das almas, porque já não conseguia mais captar dinheiro em condições normais, foi feito o que a gente chama de moral hazard, onde a gente pega e diz assim, bom, tem uma viúva para a gente encostar o problema? Tem, é o FGC. Então, meu amigo, capta de quem for, ao preço que for, que se der tudo errado, a gente diz que o FGC paga. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que tem que mudar no FGC, na minha opinião, é ter um teto de garantia no custo de captação dos bancos. É como se calcula uma LIBOR, por exemplo, lá em Londres, assim, qual é o custo médio de captação dos bancos? É 100% do CDI, ou 102% do CDI. O FGC vai garantir captações, CDBs ou letras ou o que for, até 20% a mais do custo médio de captação. Acima disso é considerado o quê? Moral hazard, o fundo não cobre. Então, essa é a minha proposta técnica e que eu acho que politicamente é palatável. Agora, diante desta situação, Fernando, você mencionou muito bem o papel que os agentes de investimento, né, os assessores de investimento, tiveram neste episódio. Este episódio também deveria gerar um debate sobre a remuneração desses agentes, deixarem de ter uma remuneração baseada na comissão e passar a ter uma remuneração conforme o patrimônio ou a rentabilidade das carteiras? Eu não tenho a menor dúvida disso.
O incentivo ele tem que ser em cima do volume de capital, volume de investimentos que o assessor administra. E não nesse compra e vende, porque você pega muitos investidores incautos. Então você tem um assessor que não tem a melhor ética do mundo, que começa a incentivar o cidadão, olha, compra isso, vende aquilo, olha, compra esse aqui, porque tem não sei quanto do CDI. Isso tem que acabar. O assessor ele tem que ser remunerado em função da rentabilidade que ele gera em cima de uma carteira e não ficar em cima de transações. Porque hoje os assessores, parte deles, né, não é todo o mercado que está baseado neste tipo de remuneração, tipo comissão, ganha a cada passada na catraca. Passou na catraca ali o dinheiro do investidor, ele ganha um fizinho, o que incentiva, obviamente, que os assessores incentivem ali, olha, compra, vende. Isso acaba gerando uma rentabilidade maior para ele. Fernando, esta discussão sobre o FGC, o funcionamento do FGC, ele passa por que instâncias? Como que isso poderia ser proposto e aprovado para que, de fato, tivéssemos uma alteração? Porque o FGC funciona como se fosse um condomínio atualmente, em que os condôminos são os bancos e, no final das contas, somos nós que temos recursos no sistema financeiro? Olha só, uma coisa é o que está no papel, e é tudo perfeito no papel. Uma coisa é a vida real, que eu posso dizer que eu entendi a vida real quando passei por lá há uns 15 anos. O FGC, ele é uma figura independente, de direito privado. Agora, ele tem uma conexão com o Banco Central quase de um encarne, porque o Banco Central é que tem poder efetivo sobre os bancos. E uma quebra de banco reflete dentro do FGC. De onde vem o dinheiro do FGC? Dos bancões. A imensa maioria dos 120 bilhões, ou alguma coisa parecida, que tem dentro do Fundo de Garantidor de Créditos, vem dos 5 maiores bancos brasileiros. Ou seja, são eles, através dos nossos depósitos, 0,01835, não sei o que, por cento, é que vai bancar essa farra do Banco Master. Onde muita gente, até nos grupos de WhatsApp que a gente conhece e convive, tem gente que batia no peito, eu não estou nem aí se quebrar, o meu é o do FGC. Diz a lenda que o FGC procurou o Banco Central algumas vezes, não o atual, da gestão passada, dizendo o que está acontecendo com esse Banco Master não é normal. Todo mundo sabia, até os postes sabiam, que esse banco estava pagando uma taxa de juros absolutamente anormal. Coisa de quem tem profunda dificuldade de captação. E tem mais uma coisa, Fernando, que o Banco Master, na sua essência, ele não deveria ser um banco, ele deveria ser um fundo que a gente chama de special seats, ou um fundo de distressed assets, ou seja lá como for, porque é um fundo que tinha ativos ilíquidos, de altíssimo risco, ele não pode ser suportado por CDBs de cidadãos comuns. E o Banco Central, da outra gestão, ficou olhando este Banco Master crescer e crescer e crescer, e deixou. Explodiu na mão desta gestão atual. Então, isso é um outro problema. O FGC, ele supostamente, foi dito por aí, que ele procurou o Banco Central e o Banco Central deixou. E agora explodiu. E Fernando, outras instituições usaram também, outros bancos de médio porte usaram o guarda-chuva do FGC para tentar emitir CDBs no mercado. Você tem observado alguma mudança nesse tipo de procedimento? Os bancos, depois do que aconteceu com o Master, parecem mais cautelosos ou um pouco mais conservadores neste assunto? Fernando, a lógica é a seguinte, é muito simples. O banco capta dinheiro no seu passivo na taxa mais baixa possível, porque é o custo para ele. Sim. Ele pega esse dinheiro, ele empresta, ele põe dinheiro em ativos que supostamente serão bem mais rentáveis do que o custo do passivo. Acontece que quando você tem um momento de estresse de mercado, conforme eu falei mais cedo,
os investidores fogem para bancos mais seguros, para ativos mais seguros. O banco médio e pequeno, ele não tem para onde correr. Ou ele começa a pagar mais para atrair algum tipo de investidor que goste mais de risco, que precise rentabilizar sua carteira, ou ele vai ter que vender seus ativos, porque ele não vai conseguir captar o suficiente. Então, assim, neste momento, eu não percebo nenhum movimento de estresse, onde os bancos estejam aumentando demais o preço da sua captação ou que tenham que desovar ativos desesperadamente. O fato de eu não perceber não significa que um ou outro não esteja precisando. Mas nós não temos uma falação de mercado que sugira que nós temos uma contaminação. Que não está fácil para ninguém, eu te garanto que não está. Até porque os ativos, a inadimplência no Brasil, quando a gente fala inadimplência, porque a Serasa contou que tem 70 milhões de não sei o quê, inadimplentes, quando a gente fala de inadimplência, significa que um banco, uma financeira, um FDIC, algum agente de crédito não está recebendo. Só que esse cara tem que pagar o seu passivo, vai faltar caixa. E aí começa o barata voa, né? Então, assim, não tem ninguém com vida fácil no mercado, não. Muito rapidamente, em 30 segundos, o que dizer para o investidor pessoa física depois do Banco Master, desta situação toda? Qual a tua recomendação de quem conhece esse mercado de crédito como poucos? Obrigado, Naka. Assim, o fato de ter fundo garantidor garante que você, até 250 mil reais, você está resolvido. Mas vai demorar meses para receber. E durante esses meses você vai perder os juros. Portanto, escolha banco sólido. Não vá em qualquer tamborete só porque te prometeram 10% a mais do CDI. Esse é o meu recado, que é o que eu faço na fita. Muito bem, a gente conversou com o Fernando Blanco, CEO do Instituto do Crédito, que ajudou a gente a entender melhor causas e consequências desta situação relacionada ao Banco Master. Fernando, obrigado pela conversa, um ótimo ano de 2026. Obrigado pelo convite, o mesmo para vocês e para os telespectadores. Até logo.